Maravilhoso. Eu vou convidar vocês, então, para nós iniciarmos a nossa mensagem de hoje. Então, eu gostaria de pedir a sua licença para que nós pudéssemos orar, tá bom? Vamos convidar o nosso Papai do Céu para o nosso bate-papo aqui, para a nossa conversa. Então, feche os seus olhinhos, vamos orar? Obrigada mais uma vez, Paizinho querido, pela sua maravilhosa companhia, presença. Obrigado pela bondade que o Senhor nos tem demonstrado e pela oportunidade de estarmos aqui. Quero pedir ao Senhor mais uma vez para que dirija a minha mente, as minhas palavras, o meu coração, que dirija também a mente e o coraçãozinho de cada pessoa aqui presente, para que esse momento, ó Deus, seja um momento reflexivo, seja um momento de tomada de decisões, que seja algo que vá ter um benefício para nossas vidas. Fique aqui conosco, Senhor, e ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor nos ilumine. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos conversar um pouquinho sobre mamães, e eu gostaria de refletir com vocês numa história que sempre me chamou muito a atenção. Eu confesso que eu demorei um pouquinho para conseguir entender essa história de um jeito positivo. Quem que tá dando boa noite aqui, Mudeso? Regina, é isso? Regina? Seja bem-vinda, Regina. Vamos fazer sim. Pode deixar que já a gente vai deixar esse... Anota aí para mim, Larissa, por favor, e me lembra, nós vamos orar pela família da Regina ainda nesta live, tá bom? Não sai daí, mocinha, tá? Mãe de desbravador do Alfa. Do Alfa? Olha que linda! Beleza, não sai daí. Qualquer coisa, estou aqui, é só me chamar, tá bom? Vamos lá então, você vai abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí, se não, presta atenção aqui na tia Sandra que eu vou ler o texto para você. Está em Mateus, capítulo 15, dos versos 21 ao 28. Então, ó, na live de hoje, eu gostaria de apresentar para você um poder alcançável, real, maravilhoso, assim, que está aqui nas nossas mãos, que nos dá capacidade, condições de estar à frente da grande maioria, nível de visão, de capacidade. Como que eu, uma pessoa comum, uma pessoa falha, uma pessoa cheia de defeitos, uma pessoa toda cheia de limitações, como que eu posso ter superpoderes como mamãe? E eu não estou falando de mamãe que dá conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que consegue realizar um monte de tarefas, não, porque isso é muito comum, gente. Isso é muito óbvio, qualquer um pode fazer isso. Estou falando de coisa realmente milagrosa, de situações acima da média do normal desse planeta todo zoado aqui. Como que eu posso ter superpoderes no meu papel como mãe? É sobre isso especificamente que eu quero falar com você e eu quero te dar provas reais de que isso é possível, tá bom? Mas eu quero tirar como base reflexiva para nossa mensagem de hoje essa mãe, essa mulher. Então vamos lá para o texto, capítulo 15 de Mateus, do verso 21 ao verso 28. Essa história também está em Marcos, no capítulo 7, do verso 24 ao 30, tá? E a história. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro, de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: manda ela ir embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu:
Eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela disse, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Boa! O primeiro incômodo que eu sempre senti com essa mulher é essa frieza de Jesus em lidar com ela. Mas já eu vou falar sobre isso com você, eu vou te dizer por que isso ficou bem resolvido na minha cabeça depois de uma certa maturidade. Mas a primeira coisa que me chama a atenção nessa história é o fato de essa mulher ser uma mulher gentia. Ela é considerada hoje, do nosso ponto de vista, que eu sou crente, por exemplo, tá? Como uma pessoa crente, a gente tem a mania feia, inclusive, de rotular pessoas que não são crentes de mundanas. Tá? É um exemplo que eu tô dando aqui para você. Essa mulher cananeia, nesse tempo em que a gente está lendo aqui a história dela, ser de um outro povo era a mesma coisa que na nossa geração aqui, um crente chamando uma outra pessoa que não é crente de mundana. Então essa mulher seria uma pessoa mundana, tipo assim, uma pessoa perdida. Uma pessoa que tá lá no mundo sendo fora da graça de Deus, que não está vivendo sobre a graça de Deus, sobre o cuidado de Deus. Então, na cabeça dos crentes, ela é uma mulher perdida. Então, primeira coisa que essa história me ensina: eu não preciso ser conduzida, as minhas experiências de vida não precisa ser com base nos rótulos que a sociedade, que a estrutura do sistema me dá. Primeira coisa importante aqui, gente, isso é muito sério, isso é muito grande. Essa mulher, ela era uma pessoinha que não tinha por que ter nenhum tipo de realidade ali, de convivência com Jesus, com essa história que tem a ver com Messias, com tudo mais. Ela não tinha nada a ver com isso. Muito pelo contrário, assim, dentro do sistema de sociedade da época, os gregos, que eram de onde essa mulher fazia parte, eles eram considerados na época uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais culta, mais inteligente, mais capazes. Os judeus, já nessa época, eram considerados a ralé, um povinho escravo, entendeu? Um povinho, tipo, esse povinho assim, né? E ela mesmo assim tomou a iniciativa de estar diante daquele povo de uma forma completamente humilhante. E ainda tem o fato de que esse povo a via como uma pessoa mundana, como uma pessoa perdida, fora desse campo de graça de Deus, de amparo, de aceitação de Deus. Então, isso já é completamente suficiente para que não houvesse esse encontro. Né? Ela não tinha nenhum motivo cultural, estrutural para ter esse encontro com Jesus. Outra coisa que me chama muito a atenção nessa história é que, apesar de todos esses rótulos, de todos esses conceitos, de toda essa estrutura de sociedade, ela se permitiu conhecer algo diferente, talvez estudar isso, entender isso. Por que eu digo isso? Quando ela disse assim, olha, Senhor, filho de Davi, ela estava usando uma expressão
judaica que reconhecia Jesus como Messias. Mas eu acabei de dizer que ela era grega, né? Ela era uma cirofenícia, ela era de outra cultura, de outra realidade. Como que ela sabia disso? Como que ela conhecia exatamente essa expressão? Como que ela sabia dessa relação com essa expressão, filho de Davi com o Messias? Tá entendendo o que da questão aqui? Era uma mulher aberta a conhecer novas situações, a vencer desafios, a quebrar limitações e preconceitos e julgamentos. Tá entendendo? Que era uma mulher atípica, que era uma mulher, essa aqui era aquela mulher que a gente vem pregando aqui algumas vezes neste canal, nesse perfil aqui, né? A mulher sábia, a mulher de visão, a mulher inteligente, estratégica. Boa. Uma outra coisa que essa mulher me ensina é a questão da determinação, de ser destemida quando você tem um objetivo, quando você tem um propósito. Então, de alguma forma, ela conheceu a história do Messias, se aprofundou nisso, porque não era um conhecimento superficial, né? Ela conhecia essa relação, essa descendência, essa história deste homem, né? Então, provavelmente ela conheceu ali algumas histórias desse Jesus, né, vivendo ali na sua sociedade, os milagres que ele fez. Ela teve algum contato com ele, porque a partir do momento que ela enxergou em Jesus o caminho para resolver o seu problema, amiga, essa mulher foi braba demais. Ela foi corajosa demais. Então você imagina, ela não tinha como ter um acesso simpático com Jesus ali, de uma forma muito tranquila. Por quê? Porque ela era uma gentil, ela era uma pessoa mundana, ela era uma mulher, ela era de uma outra sociedade, era uma pessoa de cultura completamente diferente, não ia ser um acesso assim tranquilo, né, amigável, gentil de qualquer forma. Então eu imagino essa mulher criando as suas estratégias para resolver o seu problema. Então ela tem uma filha, essa filha vivia sendo possuída por demônios. Imagina isso, gente, que situação terrível que essa mulher vivia dentro de casa. A sua filhinha, o seu tesourinho, vivia sendo possuída por demônios. Você consegue imaginar como que era essa dinâmica ali de relacionamento, de lar, de rotina que essa mulher tinha com essa filha? Deveria ser algo muito forte, muito terrível. Ela devia sofrer de uma angústia muito grande nessa sensação que a gente tem, sabe? De querer fazer algo pelo filho e não poder. Toda mãe já passou por isso de alguma forma, né? Eu lembro que quando o Tiago nasceu, meu filho, o caçula, ele nasceu gripadinho. E aí algumas vezes, recém-nascido, gente, ele ia respirar e fugia o ar e ele ficava todo roxinho. Então você imagina, eu ficava ali do ladinho dele, ali, criando todo tipo de situação para poder cuidar dele, dar uma angústia no coração. A gente quer muito, quando vê um filhinho sofrendo de alguma forma, a gente como mãe quer muito, deseja muito se colocar no lugar dele, viver aquela dor no lugar dele, para que ele não tenha que passar por aquilo. Muitas vezes, ao longo da minha experiência de mãe, eu tive essa sensação, sabe? Essa vontade, esse desejo pleno no meu coração. Deus, me permita viver a dor no lugar dele, tira do meu filho esse sofrimento, passa para mim, eu aguento, sabe? Então, eu imagino essa mãe passando por isso com essa filha e desesperada, tentando encontrar formas de resolver o problema e não achando, e de repente ela se encontra com a possibilidade de ter esse encontro com o Messias, Jesus, o enviado de Deus.
E ela achou essa chance. Jesus estava na sua região, Jesus estava na sua cidade ali. E ela não perdeu a oportunidade. E ela pensou, eu imagino ela no coração dela planejando ali, é tudo ou nada agora, eu não vou perder essa chance de jeito nenhum. E o texto que eu li aqui dá muito a entender isso. Ela gritando mesmo atrás de Jesus, com a multidão que ia seguindo ela ali, ela gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela fez isso tantas vezes que incomodou os discípulos. Jesus continuou quieto na dele, quietinho lá, esperando para ver onde é que ia dar, né? E ela gritando atrás: eu não vou perder essa chance, eu não vou perder. Uma outra lição muito importante que essa história sempre me ensinou é a coragem que uma pessoa que ama, que se entrega de verdade a uma causa, a uma missão, desenvolve. Só alguém que ama muito, só alguém que tem o coração completamente entregue a uma missão, a uma decisão, tem coragem de passar por isso aqui. Eu digo isso porque se trata de uma situação que pega num pontozinho muito, muito delicado da nossa natureza humana. O nosso orgulho, o nosso eu. Não é todo mundo que tem coragem de abrir mão do seu eu, do seu orgulho nesse ponto, de uma forma tão entregue, tão determinada. E aí a história diz aqui que os discípulos, incomodados ali com aquela situação, chama Jesus de ladinho: Senhor, dá um jeito de dispensar aquela maluca ali, porque ela tá perturbando demais, ela não vai embora enquanto o Senhor não fizer alguma coisa. E aí eu imagino Jesus levantando o tom de voz para que a pessoa lá escute, né, a mulher, e ele diz assim: olha, eu não vim para aqueles que são mundanos. Eu vim para a casa de Israel. Eu vim para a igreja, eu vim para o meu povo. Olha que situação. Aqui até parece mesmo que Jesus está sendo bem grosseiro, né? Jesus está sendo rude com essa mulher. Eu já falo sobre isso. E você pensa que ela desistiu? Porque só da pessoa estar lá se humilhando, gritando: oh, Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim. Imagina as pessoas olhando ela meio ali, meio que de cara feia, sabe? Meio que com ranço ali, que mulher chata, não deixa a gente em paz, Ave Maria. Só por isso a maioria já teria desistido, né? Porque aguentar a cara feia, aguentar cochicho, deboche das pessoas, risadinha, já é o suficiente humilhante. Mas não, as coisas ainda podem piorar. Jesus vem e toma essa posição que era ali o sentimento e a sensação da geral, né? Era o que todo mundo ali estava meio que pensando. Como Jesus vai ficar aqui dando ousadia paraessazinha, né? E aí Jesus vai lá e meio que se posiciona em favor dos pensamentos e sentimentos daqueles que estavam à sua volta. Eu não estou aqui para os mundanos, eu não estou aqui para os gentios, eu estou aqui para a igreja, eu estou aqui pelo povo de Israel. E aí ela se ajoelha, ela se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, me ajuda. Já começa a dar uma agonia no coração aqui, né? Uma angústia. Eu me coloco no lugar dessa mãe, eu fico pensando, gente, que dor essa mulher tá sentindo, que sofrimento essa mulher tá vivendo, que coragem ela tem. Ela se joga aos pés de Jesus, na frente de todo mundo, daquele monte de homem julgando ela, falando mal dela, aquele monte de gente ali com um olhar esquisito. Tô nem aí, eu tenho um foco, eu tenho uma missão aqui. Eu tenho um objetivo, é salvar a minha filha. E ela se joga aos pés de Jesus e clama mais uma vez: Jesus, me ajuda. Mas nada tão ruim que não possa ficar um pouquinho pior, né? Um pouquinho pior assim.
Jesus lança mais uma. Não é bom, não é certo tirar o pão da boca dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Eu disse, aí agora ela vira as costas e vai embora. Tipo, agora ela vai embora, porque aí já é demais, né? Cachorrinho, você baixou o nível aqui, meu senhor. Agora você chutou o pau da barraca, agora você não precisava disso mesmo. Só eu tô aqui, eu venho gritando o caminho todo para te chamar atenção. Eu tô aqui jogada nos seus pés de joelhos, vai me chamar de cachorrinho. Não foi isso que ela fez, não. Eu imagino ela em clamor mesmo, em humilhação do seu eu, em completa entrega da sua vontade, do que ela tem de dignidade própria ali, de orgulho próprio, e mais uma vez ela se joga aos pés de Jesus e diz, Pai, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do dono. Eu aceito isso. Tá bom pra mim. Salva minha filha. Gente, que história linda. Que história poderosa. Você sabe por quê? Jesus olhou para aquela mulher nesse ponto e disse, na frente de todas as pessoas que estavam ali vendo a humilhação dela, Jesus disse, mulher, a sua fé é muito grande. Seja feito conforme a sua palavra. Vá em paz, minha filha. Sua filha está curada. Pronto. Era isso. Era só isso que ela precisava. Ela voltou para casa e aquela filhinha que há tanto tempo ela via sendo jogada de um lado para o outro, machucada, ferida pelo demônio, pelo maldito do Satanás, a partir desse momento estava curada. Isso é superpoder. Isso é superpoder. É uma mãe superpoderosa. Aí você fala pra mim assim, o superpoder não é dela, o superpoder é de Jesus. É verdade, você tem razão nisso. Mas a sua filhinha só foi curada porque ela foi atrás. Porque ela clamou por salvação. Porque ela estava lá, se humilhando aos pés de Jesus. Você entendeu? O superpoder saiu de Deus, mas passou por essa mamãe para alcançar a filha. Vocês estão entendendo o tamanho, a grandiosidade dessa história, gente? O quanto isso é realmente poderoso. E uma coisa que eu acho muito legal nessa história, que tem a ver com esse incômodo que causa aqui, né? Com a fala de Jesus, a forma como Jesus lida com essa mulher, é o fato de Jesus confiar tanto na fé. Jesus sabia o que tinha no coração daquela mulher e a coragem que ela tinha, que se posicionou para usar a experiência e a fé daquela mulher para ensinar uma lição para os seus discípulos, para ensinar uma lição para aquelas pessoas que estavam ali. Essa história a gente vê no livro História da Redenção, não. O Desejado de Todas as Nações. Quase fugiu da cabeça, hein? No livro O Desejado de Todas as Nações, conta a história dessa mulher e a autora fala a respeito disso ali, né? Graças à história dessa mulher, graças à coragem dessa mulher de confiar, Jesus pôde usar a fé dela, Jesus confiou na fé dela para dar uma grande lição às pessoas que estavam ali à volta. Tantas pessoas ali, os crentes, né? Os filhinhos da casa, os filhinhos de Israel, rejeitados, duvidando dele. Inclusive, Jesus estava ali nessa região aqui, na Cananeia, isso? Na Cananeia, ali na região sírio-fenícia. Jesus estava ali justamente para dar um tempo por causa de estar sendo rejeitado dentro da sua casa, ali no seu povo. As pessoas que deveriam
crer nele como sendo o Messias, aceitar ele como sendo o Messias, já havia rejeitado ele, né? E tantas vezes, de repente, uma mulher que era considerada mundana, uma mulher que era considerada gentia, uma pessoa que não estava debaixo da graça e da aceitação de Deus, demonstrando tanta fé, tanta coragem, tanta aceitação do poder e da divindade de Jesus. E ela veio e foi embora recebendo aquilo que veio buscar. E para mim, gente, é isso que importa. Entendeu o raciocínio? Agora, eu gostaria de convidar você a trazer isso para nossa vida aqui, para a prática do nosso dia a dia e entender o que significa esse superpoder de uma mãe na prática. Eu quero relembrar você, antes disso, de alguns nomes aí de pessoas que passaram pela história, desde a Bíblia, né, até alguns nomes aqui da nossa realidade, da nossa época, de mães superpoderosas que, por confiar nesse poder, por agir com base nesse poder, fizeram coisas grandiosas, aconteceram coisas muito maravilhosas no mundo, graças à atuação dessas mamães. Quer ver uma mãe super poderosa na história deste planeta? É Joquebede. Joquebede é mãe de quem? Alguém sabe? Quem que é Joquebede? É mãe de quem, minha gente? Alguém sabe aí o nome dele? Manda aqui pra mim que eu gostaria de fazer um teste da memorinha de vocês. Saber se vocês estão prestando atenção em tia Sandra. Joquebede, ela é mamãe de quem? Alguém sabe? Não? Vou dizer então, mas vocês façam o favor de ficar espertas. Boa! Quem que mandou aqui? Larissa, tá bom. Joquebede é mãe de Moisés. É isso mesmo. Vocês lembram quem foi Moisés, gente? Do ponto de vista bíblico, Moisés é nível hard o cara, tá? Joquebede é mãe de Moisés. A gente não costuma falar tanto de Joquebede. A gente se lembra muito de Moisés, porque Moisés ocupa o espaço da Bíblia. Na minha opinião, Moisés está ali só abaixo da pessoa de Jesus, dentro desse contexto de Bíblia. Moisés é o cara, mas Joquebede é a mulher responsável por tudo que aconteceu, por toda essa história super poderosa e milagrosa na vida desse homem. Ela foi a mulher que teve coragem de tomar decisões com base na fé, na confiança, para que esse homem algum dia pudesse ser quem foi. Você quer ver uma outra mulher que, na minha opinião, é um exemplo do que nós estamos falando aqui? Maria. Gente, Maria foi a mãe que o Senhor Todo-Poderoso escolheu para educar, para conduzir nada mais, nada menos do que o Senhor, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. É pouco que é mais. Uma humana, um ser humano falho, com pecados, com fraquezas, como qualquer uma, foi capaz de conduzir a educação do Salvador do nosso planeta. Uma outra mãe que eu quero citar aqui, essa já recente, agora, dos nossos dias, é a Sônia. Vocês já ouviram falar dessa mamãe? A Sônia é mãe do Ben Carson. Sônia Carson é a mãe do cirurgião dos nossos dias mais conhecidos. Ele é neurocirurgião, né? O Ben Carson, ele teve uma infância bem pobrezinha. A mãe dele era faxineira, que ganhava dinheiro limpando casas dos outros, não sabia ler. É uma pessoa muito humilde, muito simplesinha, mas pensa numa mulher determinada.
numa mulher focada no que ela queria, com um objetivo com relação à educação dos seus filhos. E ela conseguiu. E o seu filhinho, Ben Carson, que na infância se considerava uma pessoinha jumentinho, assim, ele mesmo fala isso, né, na biografia dele, que ele se achava muito burro, que não conseguia as coisas, graças à autoridade da mãe, ao empenho da mãe, se determinou nos estudos, se desenvolveu, se tornou um neurocirurgião e foi a primeira pessoa no planeta a conseguir fazer uma separação de gêmeos siameses. Você tá ligado o que é isso? O tamanho da grandiosidade do poder dessa mulher. Parece que quando a gente fala de superpoder, né? A gente vem na cabeça coisas assim muito fora da nossa capacidade pequenininha. E quando a gente fala de educação de filhos, de conduzir os nossos filhos, e a gente olha para a nossa realidade, para a nossa casa, para os nossos filhos, dá uma angústia às vezes, não dá? Não dá uma sensação de que, meu pai do céu, não vou dar conta disso aqui não? Parece que está tudo muito fora da minha capacidade. E o que vai ser dessas crianças quando crescer? Meu Deus do céu! E aí as coisas vão acontecendo aqui na nossa realidade comum, da nossa vidinha mais ou menos, e a sensação é de que a gente não vai dar conta. Mas a gente não precisa de muito. E é isso que eu gostaria de deixar aqui com você nessa reflexão de hoje. Você não precisa de muito para ser uma mãe super poderosa. Você não precisa de situações mirabolantes, extravagantes. Não, você precisa de uma coisa. É umazinha. E ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Você só precisa de Jesus. Você só precisa de Deus. E a história dessa mulher é a prova mais importante disso. Alguém sem divindade nenhuma, sem poder nenhum, sem condição nenhuma, quando ela precisou de poder, ela encontrou em Jesus e ela voltou para casa com o problema resolvido. Qual é o problema? Que situações você vive na sua realidade familiar, na sua realidade como mãe, que te falta poder, que te falta forças? Você encontra em Deus, meu amorzinho. É no Senhor que você vai encontrar tudo que você precisa para desenvolver o seu caminho, para desenvolver as suas estratégias, para desenvolver a sua meta, os seus objetivos com relação aos seus filhos e conseguir alcançar o milagre, a vitória. É em Jesus que você vai alcançar isso. Eu quero te trazer a alguns exemplos ainda mais pessoal, mais próximo aqui da gente e mostrar para você na prática o quanto isso é possível. Eu falei aqui para vocês algumas vezes que durante toda a minha vida, a minha relação com Jesus sempre foi algo muito pessoal. O que eu tenho de mais valioso na minha vida, a única coisa que realmente eu tenho de meu, assim, profundo, é a relação que eu tenho com o meu Deus desde criancinha. Então, assim, quando eu fiquei grávida a primeira vez, vocês imaginam que eu quase que perdi os poucos fios da minha linda cabeça, né? Foi uma notícia bem chocante, assim, já que os meus planos eram outros para minha vida ali, né? Então eu me casei com 19 anos e na minha cabeça eu fiz os planos assim: eu vou ter filhos daqui uns 5 anos, porque aí eu faço a faculdade e tal, e aí quando eu terminar a faculdade que eu pensar ali num caminho para desenvolver a profissão, aí
a gente pensa na questão de ter filhos. Com 4 meses que eu estava casada, eu descobri que eu estava grávida. Agora danou-se. E eu tinha feito um combinado com o Senhor de que se eu, quando eu ficasse grávida, eu seria a mãe dos meus filhos. Então eu não faria mais nada no sentido assim, eu não deixaria os meus filhos em creche, eu não deixaria meus filhos com babá, eu seria a mãe. É um combinado que eu tinha com o Senhor. Só que na minha cabeça, eu faria isso lá quando eu tivesse condição financeira, né, gente? Quando eu tivesse, assim, as coisas mais ou menos estabilizadas, mas só que não. As coisas não aconteceram exatamente do jeito que eu tinha me proposto. Então, reorganizei minha cabeça aqui com o Senhor, convidei o Senhor pra treta aqui, que era desenvolver essa mãezice que precisava surgir dentro de mim, que eu ainda achava que não estava preparada, e vamos, agora não tem volta, né? A criancinha tá aqui, pai, vamos resolver o problema, eu preciso ser mãe agora, né? Então, eu fiquei grávida, a primeira coisa que eu fiz foi fazer de Deus a minha fonte de instrução, a minha fonte de direção era em Deus. O meu combinado com o Senhor pai, o Senhor vai comigo aqui, passo a passo, na educação dessas crianças, em tudo que precisar, desde o momento em que eu sei que eu estou grávida, até o momento que eu dormir, que eu descansar na vida. Então o Senhor não me deixe, não, que eu não sei como fazer isso sozinha. Beleza. E assim foi. Desenvolvi, gravidez, não sei o que, Larissa nasceu, e eu tentei em todo o caminho, em todo o processo, dia a dia da convivência com os meus filhos, eu tentei manter o Senhor em cada passo no processo dessa relação, cada passo. Eu vou dar para vocês aqui alguns pequenos exemplos de como foi isso, assim, nesse ponto de vista do superpoder de uma mãe que tem Deus na condução da sua vida ali com relação aos seus filhos. Com 9 meses de nascida, o meu tesourinho Larissa estava deitada no bercinho dela lá, eu deixei ela dormindo, preciosinha lá, quietinha, sono pesado, profundo, e fui correndo lá, dar um jeito na casa, dar uma limpada nas coisas. Eu tava lá limpando, não sei o que tal, e ela dormindo lá no bercinho dela. Você sabe que mãe precisa fazer isso, né? Porque senão a gente meio que se desdobra em 21 possibilidades. Enquanto eu estava lá lavando a louça e Larissa dormindo no bercinho dela, eu ouvi o Papai do Céu falando aqui comigo: Sandra, vai olhar a Larissa. Como essa foi uma relação desenvolvida de uma vida, né, toda, em todos os sentidos, assim, então essa voz na minha mente, ela sempre foi muito clara. Eu ouvi o Senhor me falando para olhar a Larissa, já sabia que era o Senhor Jesus, o meu Deus, meu paizinho, vou olhar a Larissa. Cheguei lá, tava bonitinha, de 9 meses, viradinha de bruço, com a boca lotada de plástico do berço. A criatura, com aqueles dedinhozinhos minúsculos de um serzinho de 9 meses, rasgava os pedacinhos do plástico, que ela conseguiu tirar o lençol do plástico, né? O lençol da cama, ficou só aquela negócio ali do berço, né? E ela vinha com os dedinhos dela, sei lá que onde foi que ela achou uma brechinha com buraco, porque essas coisas na casa de pobre tem, né? Aí arrancava os pedacinhos do plástico e enfiando na boca. Cheguei lá, ela já tava com a boca toda cheia de plástico. Se o Senhor me avisou, é porque ia dar treta. E eu já fiquei apavorada, porque isso poderia ter dado realmente um problemão. Imagina se aquela criaturinha daquele tamanhozinho me engolisse aqueles plásticos. Pois bem, com 2 anos de idade, estava lá eu, cuidando do meu serviço, achando que Larissa estava lá no chão do quarto, brincando com os brinquedinhos dela, como eu havia deixado, né? Tava lá brincando com os brinquedinhos dela, e eu correndo com um olho no peixe e outro no gato. Mas esse de olho no peixe e olho no gato, vocês sabem como é que funciona com criança arteira, né?
Então tô eu lá cuidando do serviço, agilizando o almoço, não sei o que na cozinha, e Larissa lá no quarto brincando com os brinquedinhos dela. Larissa sempre foi muito comunicativa, muito falante assim, né? Então de vez em quando ela chamava, de vez em quando ela falava alguma coisa lá do quarto e eu ia respondendo lá da cozinha, tá tudo certo. Daqui um pouco ela chama, mamãe, vem ti. Eu disse, tá bom, filhinha, já vou. Mamãe, vem ti. Espera só um pouquinho, filha. A mamãe tá aqui cuidando, você quer da comida aqui, eu já tô indo, tá bom? E aí eu ouvi a voz do meu bom e velho amigo aqui na cabeça. Sandra, larga o que você está fazendo e vai ver Larissa agora. Aí eu saí, né? Porque é a voz do pai amigo que eu já conheço, aquele esquema todo. Fui lá ver onde é que estava Larissa. Quando eu cheguei na porta do quarto, sem brincadeira nenhuma, gente, me faltou a força nas pernas. Quase que eu desmaiei. Estava minha piquititica de 2 aninhos de idade sentada na janela, no primeiro andar de onde a gente morava, com as perninhas por lado de fora, feliz da vida, tentando mostrar para a mamãe o quanto que ela era, né, maravilhosa de ter conseguido arrastar um brinquedinho dela para a cama, da cama para um outro móvel, do outro móvel para a janela, e lá estava ela tentando chamar a mamãe para mostrar a proeza do que ela tinha conseguido fazer, toda feliz. E eu com o coração quase saindo pela boca, meu primeiro instinto era fazer o quê? Gritar. O que você tá fazendo aí? Na hora que o instinto veio aqui na garganta pra eu gritar, né? O que você tá fazendo aí? O Senhor, Sandra, fica quieta. Muito instintivo assim, o Senhor na minha cabeça. Disse, Sandra, não. Calma. Respira. Eu sorrindo, né, filhinha? Coisa linda, meu Deus. Ô, mamãe, vem aqui, vem, criança. Ô, meu pai do céu. Me aproximei dela e tirei ela de lá e aí quase que desmaio. Assim, sem proteção nenhuma. Depois disso a gente pensa, né? Como que eu ia imaginar com a criatura de 2 anos de idade ia subir em cima praticamente de um guarda-roupa pra sentar na janela do lado de lá também, né? Depois disso eu aprendi a lição, mas até então, milagre. Com 7 anos de idade, Larissa veio me contar pela primeira vez que estava apaixonadinha por um menininho da sala dela. Porque a gente tinha desenvolvido um relacionamento de amizade, um relacionamento de companheirismo. Você que é mamãe, tá? Deixa eu avisar uma coisa, principalmente vocês, mamãe de meninas. Não se iludam no sentido de que, isso não acontece na minha casa, você só não fica sabendo, tá bom? Por quê? Porque tem um coraçãozinho duro, se fecha os relacionamentos com os filhos, eles não confiam em você, não contam as coisas. Então, como o Papai do Céu já tinha me ensinado os macetes antes, desde pequenininha desenvolvi um relacionamento com os meus filhos em que eles confiavam em mim. Eles contavam tudo pra mim. Então, com 7 aninhos de idade ali, Larissa achou um menininho na salinha dela lá, que inclusive eu conheci, óbvio, né? Bonitinho. E ela disse, mamãe, eu tô gostando daquele menino ali, vamos conversar sobre isso, tá? Por que eu estou falando que isso faz parte do meu roteiro de história de superpoderes? Porque mais tarde, lá com 19 aninhos de idade, essa mesma mocinha linda que agora já estava uma mulher, se interessou por um ser humano. Não era a flor que se cheirava. Na verdade, era uma praga dos infernos que passou pela nossa vida assim. E quando ela me contou isso, meu coraçãozinho de mãe gelou mais uma vez. Como aquele dia lá, ela na janela com as perninhas do lado de fora, mais uma vez o meu coraçãozinho ficou muito apavorado. Eu sei o que pode ser, o que pode acontecer com um relacionamento ruim na vida de uma mulher. E eu temi. Só que agora a Larissa não tinha mais 7 aninhos. Agora não era a mamãe que conduzia a mente, o coraçãozinho dela. Agora eu precisava confiar naquilo que ela havia aprendido, nos fundamentos, na educação que ela havia recebido e confiar
poder, no superpoder disponível a mim, o Senhor, o meu Deus. Então, o que tia Sandra vai fazer agora? Orar. Eu vou clamar a Deus que, por favor, cuide da minha filha, que livre ela do mal, e que livre ela do mal com nome, inclusive, em nome de Jesus, porque eu, como mãe, tenho autoridade para fazer isso, tá? Orei mesmo, orei muito, pedi muito, com cuidado com o que eu dizia para ela, com toda a sabedoria para lidar agora com a situação, porque agora eu estava lidando com uma mocinha adulta, com uma mulher, não é mais a minha opinião imposta que importa. Porque se importasse, ela não teria ficado com ele, tá? Então, se eu fosse agir na base da ignorância, não tinha nem começado. Mas para permitir o respeito e as experiências, beleza, aceitei. Em nome de Jesus, 1 mês e pouco depois já não tinha mais nada, já era outra experiência. E agora, com 21 anos de idade, meu tesourinho é uma mulher casada, com um mocinho escolhido por Deus, em nome de Jesus, vivendo uma outra realidade, uma outra experiência. Milagre. Superpoder de Deus na vida de uma mamãe. E eu digo isso, inclusive, porque com relação ao casamento dela, foi preciso um toquezinho de oração de mamãe, né? Um esquema, uma mãe aqui com o coraçãozinho atento a respeito da situação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Estão conseguindo captar o fio da meada do que significa esse superpoder na vida de uma mulher que depende de Deus? Significa que as coisas vão dar tudo certo? Não. Significa que vai acontecer tudo do jeito que eu acho que tem que acontecer? Não é isso também não. Mas tem algo por detrás disso que não pode ser ignorado. Um outro exemplo muito prático que eu posso dar para vocês disso é o meu filhotinho Tiago. E Tiago, diferente da Larissa, as experiências que eu vivi com a Larissa tem um foco, tem um ângulo, as experiências que eu vivi com o Tiago tem outro foco, tem outro ângulo, mas todos embasados num único lugar: Deus. E a minha relação com o Senhor para conduzir a educação desses tesourinhos aqui. Tiago, com 1 ano de idade, estava lá engatinhando, se arrastando pelo chão da casa. E eu não sei, né? Porque crianças têm o dom de encontrar esse tipo de coisa. Ele achou um preguinho, um trequinho de ferro assim, e estava lá na sua, né, sapiência da vida, tentando enfiar isso numa tomada. E eu, na minha mãezice aqui, fazendo alguma coisa, dando conta da casa, de vez em quando, Tiago, porque criança quieta demais, você sabe comer, né? Tiago, quieto, silêncio. Ouvi Papai do Céu dizer: Sandra, larga aqui e vai ver o Tiago. Chego eu lá, tá o Tiago. Um ferro tentando enfiar no buraco da tomada. Beleza. Com 6 anos de idade. 6 anos de idade. Tô eu lá, né, ouvindo de lá de dentro de casa uma batida. E é sempre assim. Sempre assim. O Senhor me avisa, eu entendo, vou lá, batata, alguma coisa. E sempre alguma coisa extremamente relevante. Nunca o Senhor me deixou no vazio com relação aos meus filhos. Nunca. Cheguei lá, tá o Tiago com um cano de ferro infinito. Eu não sei nem de onde saiu aquilo tão alto. Subido num treco lá que parecia uma escada, tentando alcançar o padrão de luz. Porque o Tiago é outro nível de aprontamento, né? Com um cano de ferro, ele estava tentando alcançar o fio do padrão de energia. Toda hora eu ouvindo de lá de longe a batida, paf, paf. Ah, tá brincando, né? Disseram que ele tá lá fazendo um buraco, sei lá, porque eles gostavam muito disso. Não, ele estava tentando bater com ferro.
no padrão de energia. Gente, eu quase tive um treco quando vi aquilo. Eu já tinha perdido, quando eu era jovem, a gente passou pela experiência de perder um amigo que bateu o cabo de um machado num fio de energia, de padrão. E ele morreu esturricadinho, queimado. Você imagine a minha sensação de mãe quando eu vi aquilo, né? Com 10 anos de idade, eu estava lá trabalhando, estava fora de casa, fazendo um trabalho fora de casa. E aí deixei Larissa e Tiago sozinho em casa. A Larissa tinha 11 anos, ou 12, eu acho, 12 aninhos de idade. E o Tiago estava com 10 aninhos. Estava eu lá fazendo o meu serviço, ouvi o meu Senhor aqui na minha mente mais uma vez. Sandra, você precisa voltar para casa. É o Tiago. Gente, eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para casa. E o Senhor, quando falava na minha mente a respeito dos meus filhos, ele já plantava junto o senso de urgência, dependendo da gravidade da situação, né? Se eu preciso voltar para casa, tem alguma coisa errada com o Thiago, eu preciso voltar para casa. Larguei o que eu tava fazendo lá, bora para casa. Cheguei em casa, quando eu tava virando a esquina, tinha um SAMU parado na minha casa. Isso morreu. Agora já era, finados da laranja, morreu. Tava lá o SAMU aberto, uma galera lá na frente, espionando, os curiosos. Falei, pronto, é o Thiago, certeza que é o Thiago. Eu podia dizer pra vocês, não, graças a Deus não era, mas era. Era o Thiago. Ele fez a pachorra de subir no telhado de casa e caiu do telhado de casa no meio da minha cozinha. Até aqui. Você que acompanhou o nosso bate-papo aqui. Conseguiu entender o que eu estou tentando dizer aqui? Ficou claro para você o assunto e a forma como eu passei ele aqui? Celinha que está presente aí. O que você me diz? Eu quero me fazer entender. Eu gostaria que quando a gente tiver os nossos encontros aqui, que ele ficasse claro, que ele ajudasse de alguma forma. Você está conseguindo entender o raciocínio aqui? Eu sei que ser mãe é uma tarefa muito, muito difícil. Eu perdi a conta da quantidade de vezes em que, angustiada, eu chorei diante de Deus, preocupada com o meu papel, com a minha missão, com o que ia ser dos meus filhos, se eu estava conseguindo acertar, se não, a forma. E olha, eu cometi muitos erros também. Eu cometi muitos erros. Eu falei coisas que eu achei, depois eu me arrependi, não deveria ter dito daquela forma. Eu agi de formas que eu acredito que não deveria ter agido como mãe. Eu cometi muitos erros também. Mas eu vivi cada uma dessas experiências completamente nas mãos do Senhor. Eu vivi cada uma dessas experiências lutando com Deus, para que o Senhor se fizesse presente, para que o Senhor conduzisse a vida dos meus filhos, para que o Senhor me ajudasse nas minhas limitações. Então, eu me doei completamente, em primeiro lugar, a Deus, para que Ele me usasse no meu papel como mãe e não me permitisse fraquejar e esmorecer ao ponto de desistir da minha missão. E em segundo lugar, eu me entreguei completamente à minha missão como mãe. Então eu não perdia nada com relação aos meus filhos, eu nunca perdi nada de vista. Tudo que tinha a ver com os meus filhos estava sempre dentro do meu campo de visão, sempre dentro do meu senso de prioridade. Mesmo quando eu estava trabalhando em algum lugar, a minha mente, a minha cabeça, o meu foco, o meu objetivo maior estava dentro da minha casa, estava dentro daquilo que eu estava desenvolvendo ali, com a missão com os meus filhos. Então, assim, o superpoder de uma mãe, menininhas lindas, é Deus.
e a sua entrega para realizar esse trabalho. Então, é porque você se entrega àquela mulher só teve a graça, só recebeu o milagre de ver a sua filha curada, porque, primeiro, ela confiou plenamente em Jesus. E segundo, porque ela tirou a bundinha dela do lugar, do conforto, do comodismo dela e foi fazer o trabalho. Ela não teve preguiça, ela não teve milindre, nada. Ela era entregue à sua missão. Entendeu o que eu estou tentando dizer aqui? Se você quer ter a experiência, se você quer viver a experiência de olhar para trás e sentir alegria, orgulho do que se tornou os seus filhos, de quem são esses tesourinhos, não tenha preguiça de viver hoje o que precisa ser vivido. Doe o seu coração para Jesus, faça de Deus a sua fonte de poder e doe-se pelos seus filhos. Viva a sua missão como mãe com todo o seu coração e eu tenho certeza absoluta de que grandes coisas acontecerão. Grandes milagres você vai viver, viu? Então, que o Papai do Céu te abençoe. A nossa florzinha Rosângela ainda está por aí? Regina? Não? Tá, mas eu prometi, então nós vamos orar pela família da Regina, pelos seus filhos. Vou aproveitar aqui e orar por você, Celinha, pelos seus filhos. Se vocês tiverem algum pedido especial, alguma coisa especial que vocês desejam que seja apresentada diante de Deus e quiser mandar pra gente, manda aqui, tá bom? Esse período, né, que a gente está vivendo aqui, que virou mesmo uma questão social, tal, mas é um momento para a gente relembrar do nosso papel, da nossa função como mãe, da nossa missão nesse papel tão delicado. Então nós vamos orar e clamar a Deus para que nos encha de poder, para que nos ajude a vencer nessa grande missão, que os nossos filhos, as nossas filhas se tornem homens e mulheres de bem, homens e mulheres de valores, que nos encherão de alegria e de orgulho quando crescerem e até no dia de hoje, né? Então que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Beleza. Então vamos orar por isso, tá, Celinha? Feche os seus olhinhos aí, onde você está. Vamos colocar o nosso coraçãozinho nas mãos de Deus e clamar pela ajuda dele, tá bom? Senhor querido, eu sei que o Senhor sabe das nossas lutas, que nós temos passado, o que nós sentimos diante dessa missão tão grandiosa. Quantas vezes, ó Deus, nós nos sentimos tão pequenas, tão incapazes diante de algo tão grande. Essas vidinhas que são colocadas sob a nossa responsabilidade, que já vem com uma força, que já vem com uma vontade própria, que já vem cheio de tendências. É tão difícil, ó Deus, conduzir essas pessoinhas pelo bom caminho, ensinar boas coisas, proteger essas pessoinhas do mal, dos perigos desse mundo. É tão difícil, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Por favor, nos capacite a desenvolver esse papel com graça, com seriedade, com poder vindo dos altos céus. Eu coloco aqui a vida da Célia nas suas mãos, também das outras mãezinhas que passaram por aqui ou que passarão por aqui. Que o Senhor as ampare, que o Senhor as sustente, que o Senhor dê sabedoria, que mostre o caminho, que lembre elas do que precisa ser feito, que ó Deus, impressione o coraçãozinho delas, como o Senhor fez comigo tantas vezes, no momento em que elas precisarem
ajudar e conduzir os seus filhos do perigo. Conduz, ó Deus, a vida dessas mulheres. Eu coloco cada uma delas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu aguardo vocês na quarta-feira que vem. Fiquem com Deus. Até mais.